Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta quarta-feira, 20 de outubro, ao vivo para todo o Brasil, através das antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, pela NET e Claro TV, pelo portal sba1.com, pelo Facebook do Canal do Boi e todas as páginas que levam o nosso programa, pela Neo TV, TV por assinatura no Paraguai e aqui no Brasil também. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando a respeito de carne bovina. E claro, China não pode ficar fora desse tema. E a verdade é que temos visto a pecuária brasileira, principalmente o elo da produção, com fortes preocupações e os pecuaristas já bem mais nervosos em relação à não retomada da China para a compra de carnes aqui do Brasil. As últimas informações dão conta de carga de produto brasileiro que chegou nos portos da China para passarem por uma fiscalização e teve a ordem de retorno. Também o Ministério da Agricultura, que suspende por 60 dias agora a produção de boi China. Olha, para falarmos a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora com a titular da Agrifato, Lígia Pimentel, que conversa conosco ao vivo pela internet. Lígia, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. E esses temas que eu citei agora têm trazido forte preocupação para toda a cadeia produtiva. Qual que é a avaliação de momento, já que as variáveis não apontam, pelo menos para um curto prazo, uma retomada da China em relação à aquisição de carne brasileira, carne bovina brasileira? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. De fato, a situação só vem se complicando. O que a gente tem hoje é mais do mesmo, né? A certificação de carne já estava interrompida desde o dia 4 de setembro. Agora veio uma oficialização aí para a gente interromper também a produção, para que não se acumule aí muito estoque de carne nas câmaras frigoríficas. Então, mais uma complicação de uma situação que a gente vem sustentando desde o final de agosto. Infelizmente, a gente vê que as coisas não estão se encaminhando para uma solução muito ágil, nem muito prática. Lígia, nós estamos vendo esse processo, né, que tem trazido resultados, né? O resultante disso aqui no mercado brasileiro é a indústria frigorífica ficando, de certo modo, até fora das aquisições de boi gordo. Esse é um dado que nós temos acompanhado. Propostas para o valor de arroba bem mais baixo do que aquilo que o pecuarista estava acostumado a ver. Se nós compararmos os valores de 45, 46 dias, nós vamos chegar numa média aí de R$ 38, R$ 39 por arroba abaixo, comparado aos valores lá do começo do mês de setembro. Como que o mercado tem absorvido esses impactos aqui que são mais diretos na cadeia produtiva? Será que a Lígia me ouviu? Oi? Voltou. Voltou, Lígia. Desculpa, você tinha falado de 36, 38 reais de queda, né? Podemos partir isso, daí? até R$ 39 para a queda da arroba desde do começo do mês de setembro. Olha, veja bem, nós estamos falando aí que a China leva aproximadamente 15% de toda a produção brasileira de carne bovina. Então, de repente, esses 15%, ou eles têm que retornar para o mercado interno, que é menos provável, né? Ou eles ficam à deriva, mas significa que de todo o gado que hoje a gente está abatendo, a gente não tem mais esses 15% para quem destinar. Então, de certa forma, ou esse gado fica sobrando, ou ele volta em forma de carne para o mercado doméstico, né? E se a gente fizer a comparação desses R$ 39 aí de queda, 35, 39 reais, dá aproximadamente uns 15% de queda mesmo. Olha só que comparação aí consonante, né? Então, nós temos que acomodar essa carne de volta no mercado doméstico. O consumidor brasileiro ele está combalido. Hoje nós temos o menor consumo per capita dos últimos 25 anos, porque a gente tem muito desemprego e inflação. E isso limita que o brasileiro coloque carne bovina na mesa todos os dias, né, que ele gostaria. Então, nós temos um problema, sim. O mercado teve que buscar valores mais baixos para se reequilibrar. Nós esperamos que China retorne, né? Está sendo mais complicado do que inicialmente se previa, tá? Nós temos um pequeno problema diplomático aí. Os chineses não gostaram de a gente ter enviado a carne, mesmo com o problema aí sendo esclarecido.
né, no caminho entre o problema e o esclarecimento, nós continuamos embarcando carne bovina. Essa carne ela tinha sido certificada antes do dia 4, desde o dia, até o dia 3, né, de setembro. Mesmo que o que tenha valido tenha sido a certificação, entre o português e o mandarim fica a interpretação do acordo comercial. Eles não ficaram satisfeitos, né? A gente entende porque os processadores brasileiros fizeram isso. Existe um booking dos navios e dos containers. Hoje tem uma escassez de containers e uma alta muito forte do transporte marítimo no mundo todo, né? Então, o container está aqui, eu tenho um custo já pré-determinado, eu vou embarcar, porque eu não vou... Essa carne está certificada, ela foi contratada, eu já recebi a entrada do importador chinês para o valor dessa carne. O navio, o container estão aqui, eu vou embarcar, depois eu resolvo, né? Essa foi a maneira brasileira de interpretar aí o problema. Mas houve um pequeno atrito diplomático em que os chineses não gostaram de ter recebido essa carne. Os chineses, autoridades, não os importadores, o governo, né? Não gostou de ter recebido essa carne sem a gente ter esclarecido o que tinha acontecido antes. Então, nós vamos precisar de diplomacia e muito jogo de cintura agora para tentar reverter esse quadro e voltar a exportar para lá, porque a gente tem um componente mais importante hoje das exportações na formação do preço doméstico do boi, já que antigamente a gente exportava 20% da produção. Hoje a gente exporta 30%. Desses 30% da nossa produção, aproximadamente 15% da nossa... Desses 30% da nossa produção que a gente manda para fora, isso dá aproximadamente 15% da produção que vai para a China, porque a China leva metade das nossas exportações aproximadamente. É bastante, né? Tem gente que acha que é pouco, mas não é. 15% da nossa produção e 15% do preço caindo, acho que dá para a gente colocar aí um paralelo e ver que de fato dói no bolso. Lígia, você acabou de traçar aí parâmetros que dá para citar a economia brasileira, o estado que ela vem, a queda do consumo per capita de carne bovina e posso dizer até de carnes de maneira geral. Esse cenário diplomático com os chineses em relação à entrega desse produto e principalmente como que o pecuarista tem visto esse cenário. E nós estávamos conversando durante essa semana aqui no canal do Boi a respeito de o que muda na pecuária brasileira a partir deste momento. Porque nós temos aí 45, 46 dias agora dessa suspensão. O Ministério coloca ali mais 60 dias em relação à boi China. E aí nós estávamos pensando como é que fica esse planejamento da pecuária nacional. No seu entendimento, esse planejamento, principalmente em relação a custos, a planejamento de comercialização de arroba até em mercado futuro, para ter alguma garantia em relação a esses negócios e a esses custos de produção, e principalmente aquele planejamento de abate de fêmeas que estava tendo até o momento, pode ser alterado por conta dessa questão com a China, com uma resolução mais demorada? Não, a gente acredita que o planejamento ele já deveria ter sido feito. Depois que o leite já foi derramado, é difícil, né? Quando saiu a notícia, né, quando foi oficializada aí o caso de encefalopatia espongiforme bovina não transmissível, que é assim que a gente gosta de chamar aqui, nós dissemos, olha, quem não comercializou ainda deveria comercializar agora, né? Porque a situação pode piorar. E na incerteza, dentro da incerteza, e considerando que hoje o que a gente tem é grande participação de boi de confinamento, né, com uma diária que varia aí entre 20 e 25 reais, dependendo da região produtora e das condições aí de engorda, a gente está trocando uma certeza por uma incerteza. Então, a comercialização deveria acontecer imediatamente quando a gente tem uma notícia negativa como essa. Daqui para frente, a gente está navegando sem instrumentos, digamos assim. A gente não sabe exatamente quando a China vai voltar, apesar de o governo ter pedido 60 dias, a gente não sabe se vai demorar 1, 3, 30 ou 60 dias, né, para essa situação ser normalizada. A gente sabe que o Ministério já está atuando para tentar retomar aí, reverter esse quadro, mas a gente não tem garantia nenhuma. Então, a gente deveria passar a régua em outubro para quem precisa comercializar, não insistir mais com a aposta na boa sorte, né? E sim trabalhar com ferramentas de gestão de risco, com um cenário adverso e pensar na programação para os próximos lotes, né? Vamos pensar assim. E em termos, quando a gente fala de abate de fêmeas,
a gente entende que agora a gente vai começar a reverter o ciclo, já são mais de 30 meses de retenção de fêmeas. A partir disso, muito provavelmente as pessoas vão começar a repensar, mas isso é um processo longo e faz parte do ciclo pecuário mesmo. Depois de 30 meses de fêmeas, de retenção de fêmeas, a gente deve começar a ver os preços do bezerro um pouco mais frouxos. Não necessariamente eles precisam cair, eles precisam só não conseguir acompanhar os custos de produção nominalmente para perderem valor real. E a partir daí a gente inverte essa retenção de fêmeas e volta a se esforçar para abater fêmeas numa tentativa de reverter essa situação. Tá certo, Lígia. Lígia, aqui conosco nos estúdios está o nosso consultor de agronegócios, João Pedro Dias. Ele também vai te fazer uma pergunta. João Pedro, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Lígia. A grande questão é o seguinte, eu vejo, a China, 40%, 38% a 40% da carne importada pelos chineses vem do Brasil. E é uma carne barata. Nossa arroba hoje está menos de $50 a arroba. E o consumo per capita na China nos últimos 10 anos aumentou quase 80%, passou de... E a China não tem como produzir lá, a maior parte da carne bovina é descarte de vaca leiteira, né? E eles vão buscar onde essa carne, já que isso vai impactar, né, essa nossa carne é uma carne barata, uma carne que entra num processo industrial deles lá, de produção de alimentos industrializados. Eles vão buscar essa carne aonde? Ou eles vão diminuir radicalmente o consumo de carne bovina? Bom, boa tarde, João Pedro. Obrigada pela pergunta. Por sinal, ontem a gente teve uma conversa com um importador de carne bovina uruguaio que está na China desde 2005, ele mora em Xangai, e ele trouxe muitas questões culturais para a gente. A China, por exemplo, só para te exemplificar o que eu estou querendo dizer, a China está fazendo uma redução aí dramática de emissão de poluentes, e isso está causando alguns espasmos econômicos. E aí eu perguntei para ele, falei, por que a China está fazendo essa transição radical se ela não fez uma transferência de matriz energética, né, de combustíveis fósseis para uma matriz renovável, por exemplo, eólica ou de energia solar? Essa transição ela não foi feita. Eu estou fazendo simplesmente uma redução sem ter feito uma transmissão de matriz. E basicamente ele falou, a história da China, ela é feita, construída em cima de espasmos, não tem pouso suave na história da China, e isso vale também para o consumo de carne bovina. Se eles se incomodaram diplomaticamente aí com os embarques de carne bovina, e se essa carne chegou lá sem se explicar o que de fato estava acontecendo formalmente, ou se houve alguma diferença de interpretação do acordo comercial em relação ao português e ao mandarim, né, entre as duas culturas, para eles tanto faz se vai haver um choque aí de preços ou se vai haver um choque em termos de abastecimento de carne bovina. Vamos simplesmente transferir o consumo de carne bovina para carne de suínos ou para carne de frango, né? E aí nós levantamos uma outra questão importante, como estão os estoques, né? E eu sei que já está faltando carne bovina nos distribuidores, então os estoques são de fato baixos, o que valida assim imensamente a sua pergunta, né? E os estoques de carne suína também estão baixos, porque já começaram a fazer o uso dos estoques de carne suína lá, mas eles têm estoques confortáveis ainda de carne de frango. Mas na verdade o governo não está nem aí. É isso que eu vi de uma pessoa que trabalha lá há 16 anos, né, que mora lá há 16 anos, e que o importante para eles é resolver a questão diplomática, e os preços eles vêm depois, porque eles não deixam qualquer coisa entrar lá de qualquer forma, e se incomodaram. Mas eu gostaria de repetir, reforçar aqui que a gente entende porque os exportadores, os fornecedores fizeram isso. A gente tem o booking dos navios, né? É difícil trazer esses navios para o Brasil, tem uma dificuldade de se conseguir containers hoje no mundo, um aumento semanal dos transportes marítimos, o container estava aqui, a carne estava certificada, eu vou mandar e depois a gente vê até lá, espero que já tenha resolvido a situação. Foi assim que a gente colocou 600 milhões de dólares de carne no mar, sem saber necessariamente se ia conseguir chegar lá e ser desembarcado, despachado ou não. Só uma questão, Lígia. Quando o ano passado, quando deu a pandemia, muitos portos chineses ficaram parados, fechados. E esses navios foram realocados, foram levados ou descarregar em Hong Kong ou em Singapura. Nesse momento, não teria um plano B para essa parte dessa carne ir para esses mercados? Sim, isso já está acontecendo. Tem muito navio que ficou aguardando ali em Hong Kong, já está lá, né? Alguns navios aí que foram chegando. Lembrando que tem muita carga que ainda não chegou lá.
tá? Porque demora 40, 45 dias. Então, a gente embarcou carne ao longo de todo setembro. Começamos a diminuir o ritmo de carne embarcada no final de setembro. Então, tem muita carne para chegar lá ainda. Tem algumas cargas que já estão em Hong Kong, outras que já estão sendo renegociadas com outros países, como Indonésia, Vietnã, tá? Então, a gente já tem alguma tentativa de realocar essa carga em outros países da Ásia, próprio Hong Kong, né? Para que a gente consiga aproveitar e para que isso não tenha que retornar para o Brasil. Certo, Lígia Pimentel, nós agradecemos a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma boa tarde a você. Obrigada pelo convite, boa tarde a todos. Conversamos com Lígia Pimentel, ela que é a titular da Agrifato. Já já, João Pedro, a gente vai voltar a esse assunto, mas antes de voltar a esse tema, que a gente vai linkar ainda com o dólar mais alto e a inflação aqui no Brasil, eu vou destacar agora como é que vem o dólar. E o dólar comercial agora vem com R$ 5,54 mais 3. Neste momento, vem com um recuo de 0,91% frente ao fechamento desta última terça-feira. É por isso que eu converso agora com Jason Vieira, economista-chefe da Infinite Asset, que conversa conosco a respeito desse dólar mais alto. Jason, nós estávamos falando há pouco sobre carne bovina, nós estamos aí no imbróglio com a China muito forte. Esse dólar tem influenciado, evidentemente, de uma maneira muito positiva quando exportamos produtos, mas tem impactado bastante quando temos a importação desses mesmos produtos para a própria agropecuária, por exemplo. E ele tem tido afetado, de certo modo, a inflação aqui no Brasil. E nós gostaríamos de saber de você qual que é essa relação, peso que o dólar tem hoje nessa inflação brasileira, que inclusive acaba impedindo que parte dessa carne que não está chegando na China pudesse ser absorvida pelo mercado doméstico. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. O dólar ele pesa muito na economia brasileira, porque uma parcela significativa da nossa economia ela é dolarizada, naturalmente. Nós temos parques industriais aqui que são basicamente parques de assemblagem, ou seja, nós temos um peso muito grande do que é feito em dólar lá fora e montado aqui no Brasil. E, obviamente, o setor agropecuário também tem o seu peso grande nos insumos, como implementos, esse tipo de coisa. Ou seja, o dólar ideal ele já passou há algum tempo. Ainda que ele gere ganhos para o setor, ele gera custos muito elevados. E essa manutenção de custos elevados, obviamente, acaba sendo transferida para os preços. Isso é inevitável. Então, o que acontece no Brasil, na verdade, o problema às vezes maior não é nem a desvalorização cambial, e sim a volatilidade cambial. É mais ou menos o que a gente brinca entre os economistas, que é o efeito posto de gasolina. Quando o preço sobe, os preços no geral sobem. Quando o preço cai, o preço é mantido. Dificilmente você tem uma queda de preços que seja transferido para a ponta. E aí, obviamente, esse problema ele se reflete em toda a cadeia produtiva e se converte no final por inflação. Há um alívio muito curto, de curto prazo agora em algumas inflações de alimentos aqui no Brasil, muito por conta da mudança da questão climática, mas no geral a pressão continua. Jason, aqui para a gente finalizar essa questão do dólar, neste momento, o dólar hoje, ele pesa também sobre outras variáveis. A gente tem falado muito de petróleo e como que isso acaba elevando os custos de toda a população e com isso a inflação. Mas o dólar, ele também afeta essa commodity, que ela é adquirida no mercado internacional, tem as suas negociações no mercado internacional em dólar. Como é que isso funciona para esses impactos aqui no Brasil? Porque o preço, quando você trabalha com preços internacionais, é inevitável que esses preços sejam repetidos dentro do país. Ou seja, se você tem uma melhora na soja, se você tem uma melhora no milho, se você tem uma melhora no boi, em termos internacionais, esta melhora de preço vem para o país também. A piora de preços é a mesma coisa. Ou seja, o contexto internacional continua a pesar no contexto local. Afinal, nós negociamos com o mundo inteiro e não conseguimos ter uma diferenciação de preços para um preço meramente local. Ainda que tenhamos o mercado local, tenhamos a bolsa local, tenhamos tudo isso em termos locais, você ainda tem um impacto da formatação de preços internacionais. Ou seja, sempre que há o câmbio desfavorável, ele no sentido, obviamente, de um dólar muito alto, ele favorece os exportadores, ao mesmo tempo impacta os exportadores nos seus custos,
e impacta também a população. Tá certo, Jason Vieira, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Uma boa tarde a você. Boa tarde, obrigado pelo convite. Conversamos com Jason Vieira e essas questões do dólar nós temos abordado diariamente e está diretamente ligado ao que nós estamos falando hoje. Hoje a gente está abordando um pouco mais a questão da carne bovina, nós temos esse acompanhamento diário e o que nós temos hoje? Nós falávamos agora com a Lígia Pimentel, destacava o dado aqui do levantamento da equipe do Agricultura BR, a queda no valor da arroba em média nacional está entre R$ 36 e R$ 39 reais por arroba desde o começo do mês de setembro, quando tivemos a suspensão. E ela fez essa relação que exatamente são os 15% da carne bovina que vai para a China. É por isso que eu continuo aqui falando com o João Pedro, e também envolvendo essa questão do dólar que o Jason Vieira acabou de nos destacar, João, hoje nós temos um cenário de forte preocupação, porque esses animais que estavam para a condição de abate, eles já foram produzidos sobre uma ótica de custo de produção e também com uma expectativa de margens de rentabilidade. E o que nós temos hoje é um cenário, um universo no qual não vai se cumprir em médio prazo. Eu estou até dizendo com alguns amigos já há algum tempo que a China não voltaria a fazer essas aquisições antes do mês de novembro. Qual que é a sua posição em relação a este fator? Olha, os pecuaristas que se prepararam para atender esse mercado chinês, e você hoje tem mais de 34 frigoríficos habilitados para exportar carne bovina para a China, eles também se prepararam, é complicado, porque eles compraram... Tem um pecuarista que se preparou para o boi China, que é uma realidade, mas mesmo aquele que não estava produzindo boi China, ele acabava beneficiado indiretamente por conta de uma arroba mais alta e uma disputa maior dentro do Brasil. Com certeza, porque o mercado interno nosso está muito difícil, o mercado interno. A questão de renda do brasileiro está extremamente complicada. Então você tinha, para ter um animal com 4 dentes ou menos de 30 meses, você tem que ter uma boa recria, tem que ser uma boa genética. Muitos deles compraram animais cruzados, angus com Nelore, pagaram margem em cima dessa arroba, uma arroba de 340, 350 para o boi magro, e hoje ia uma diária que a Lígia falou em mais de R$20 a diária, quem botou em boitel, ou o custo de confinamento. E de uma hora para outra, esse animal que os caras achavam que ia vender por 350 veio para 260. É lógico, isso aí impactou. Em algumas regiões, algum pecuarista que estava com os animais prontos perderam 700, 800 reais por animal abatido. Então isso é muito ruim. É ruim também a médio prazo. Como você imagina o seguinte, o Brasil estava se preparando para atender cada vez mais esse mercado chinês. O Brasil responde por 40% das importações de carne bovina chinesa. Então, o USDA fala para o ano que vem 2.300.000 toneladas equivalente de carcaça. Então, o Brasil estava pensando em exportar alguma coisa mais de 1 milhão de toneladas só para o mercado chinês. Será que é fácil realocar isso para esse mercado? Não é pouco provável. É muito pouco provável e a Lígia trouxe ali uma visão, né, em relacionando aí o que a China, como a China tem agido, e o governo da China parece não estar tão, como que eu posso dizer, preocupado com esse cenário e teria essa condição aí de atender com carne suína produzida na própria China e até carnes de frango, que são carnes mais baratas. João, eu acabei não perguntando para a Lígia tinha um compromisso, mas o que nós recebemos uma pergunta que ela é meio complicada, porque ninguém quis pensar nisso. Tá? Mas isso já aconteceu no passado e o Brasil exportava até volumes razoáveis através de Hong Kong para a China. Mas o que o nosso telespectador me perguntava em uma mídia social minha ontem para mim, de maneira direta, era o seguinte, dessa forma, Matheus, o nome do nosso telespectador. Fabiano, e se a China não retomar essas compras ou demorar muito mais para retomar? Como é que fica esse mercado aqui do Brasil? Bom, se a China não retomar, é um mercado de 1 milhão de toneladas a menos no mercado para exportação brasileira. Então, é complicado. Mas acontece o seguinte, você... Mas a organização de cadeia produtiva aqui? Você que vai ter que
fazer uma reforma na cadeia. Você tem... Agora, essa carne é uma carne que tem mercado no mercado internacional. É uma carne de excepcional qualidade, animal novo, bem acabado, etc. O mercado interno nosso também tem mercado para essa carne premium. Esperamos que o Brasil volte a crescer a economia brasileira e o mercado interno, em parte, de absorver essa carne. Mas o trabalho que nós temos que fazer nesse momento, Fabiano, é abrir mercados. Isso que aconteceu agora com a China, aconteceu na suinocultura há 8 anos atrás com a Rússia. A Rússia importava 40% da carne suína nossa, de uma hora para outra o russo parou de importar. Criou um caos na suinocultura. E a suinocultura tem um ciclo muito curto, é muito mais fácil de administrar do que na pecuária. Então nós temos que fazer hoje um trabalho grande de diversificação. Os Estados Unidos, por exemplo, nós ficamos fora do mercado por questões de desabscesso nos cortes, voltamos, hoje é o segundo maior mercado, se você considerar a China e Hong Kong o primeiro, é o segundo maior mercado da carne nossa. Nós temos que trabalhar esses mercados. Se você olhar, o Chile está sendo um grande mercado para a nossa carne, esses países que a nossa ministra está buscando, Indonésia, Malásia, os próprios Emirados Árabes Unidos, que não é questão apenas de consumo deles, é um polo de importação e de reexportação de carne processada para outros países daquela região, nós temos que manter esse mercado. A China é um grande mercado? Possivelmente eu creio que eles vão voltar a comprar, porque de uma hora para outra, eles aumentou 80% o consumo deles em 10 anos. O consumo per capita de 5, 6 quilos foi para 7, 8 quilos de carne de bovina por habitante ano. Você tem uma classe média hoje pesada na China, mais de 500 milhões de pessoas, que tem poder de compra. E esse pessoal vai para o exterior, estudou no exterior, aprendeu a comer. Você tem uma rede de fast food que hoje usa muita carne bovina. Essa carne nossa que vai para a China, grande parte dela vai ser processada e vai ser colocada em hambúrguer, em pratos congelados, etc. E o pessoal aprendeu a comer essa carne. Eu acho que de uma hora para outra, mesmo que o governo não esteja dando, vai haver uma demanda por parte dos consumidores de carne dessa qualidade. E o governo vai ter que achar uma solução. Mas, simultaneamente a isso, nós temos que abrir novos mercados, trabalhar, inclusive o mercado interno brasileiro, que é uma carne de qualidade excepcional, uma carne premium, e vamos trabalhando. Agora, que isso impactou de forma negativa, impactou, não resta dúvida nenhuma. Tá certo, João Pedro. Quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR. Uma boa tarde a você. Obrigado por estar aqui conosco nesta quarta-feira. Também a Lígia, que participava antes. E, claro, também o Jason Vieira, que falava a respeito do dólar. Particularmente, acredito ainda que teremos o retorno desses aspectos ligados à carne bovina, mesmo com a China endurecendo a sua parte diplomática, mas retorno positivo em novembro, próximo mês. Tá, agora falamos de soja aqui no Agricultura BR. Você acompanha comigo agora como é que vem o mercado da oleaginosa em Chicago. Nós temos trazido esse cenário com Chicago aqui em alta nesta semana na maior parte das posições e isso tem influenciado diretamente os negócios com soja no porto. Nós temos aqui portos de Santos e Paranaguá, R$ 174,00 a saca de 60 quilos. Ainda temos aqui a referência para a entrega no mês de outubro, é o destaque que nós temos. Isso ocorre por conta daquele dólar, hoje vindo com algum recuo, mas ainda assim um dólar alto, e também a soja em Chicago, que vem se mantendo com valores mais elevados. Depois de ter recuado abaixo de 12 dólares o bushel com o relatório de oferta e demanda, ela vem mantendo em alta. Pode colocar aqui para nós a soja em Chicago. Nós temos Chicago neste momento operando, neste momento com uma alta expressiva. Você vê que a soja no mais curto prazo chega a 12 dólares 43 centes mais 4 bushel, alta de 1,26%. Janeiro, 12 dólares 52 centes mais 4 bushel, alta de 1,25%. Março, vindo com 12 dólares 61 centes mais 6 o bushel, alta de 1,28%. E maio, 12 dólares 70 centes por bushel, são os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa de Chicago. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu volto e nós vamos falar a respeito do Congresso Brasileiro de Agronomia. E claro, também previsão do tempo, tem chuva forte vindo na região sudeste, principalmente no Espírito Santo e o mercado do milho. Eu volto já.
E olha, começou nesta última terça-feira e segue até essa próxima sexta-feira o Congresso Brasileiro de Agronomia, que reúne profissionais, reúne também pessoal da área de educação agronômica, também quem está envolvido com o setor de maneira direta. O tema central para este ano são os desafios profissionais no mundo em transformação. Isso passa por segurança alimentar, passa também sobre logística e outros elementos que vão desafiando os profissionais da agronomia de uma maneira diária. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora com Kleber Santos, ele é presidente da Confederação Brasileira dos Engenheiros Agrônomos e participa ao vivo conosco agora. Kleber, obrigado pela sua participação, por estar aqui conosco. O evento deste ano, pela primeira vez, acontece de uma maneira múltipla, tanto presencial quanto também no campo virtual. Como que está sendo trabalhado esse evento de 2021? Quais são os temas, os assuntos que estão sendo tratados? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Como você bem falou, é o primeiro congresso da história da categoria agronômica, virtual. Nós temos uma tradição desde a década de 30 de fazer o Congresso Brasileiro de Agronomia, que é um congresso que discute as principais questões que envolvem a agropecuária e também, obviamente, as questões que envolvem o nosso país, Esse nosso 32º Congresso Brasileiro de Agronomia, que está ocorrendo aqui em Santa Catarina, então ele é presencial, com transmissão online, e ele tem como tema principal os desafios profissionais para o mundo em transformação. A grande questão nossa da categoria é discutir esse processo em que a agropecuária brasileira é uma agropecuária que alimenta boa parte da população mundial, é uma agropecuária fundamental para a segurança alimentar do mundo, e a gente está trabalhando os grandes temas que perpassam a questão da política agrícola brasileira e interface com o mundo. Por exemplo, estamos discutindo as questões do enfrentamento à mudança do clima, que vamos ter agora a COP26. Estamos tratando também sobre a narrativa, digamos assim, as grandes questões que envolvem as negociações agrícolas brasileiras, Por exemplo, agora há pouco eu saí de um painel onde o Brasil tem muita coisa, como um código florestal, que é uma referência, e a gente tem que comunicar isso ao mundo. Então, a categoria agronômica está focada nesse processo para que os mercados agrícolas estejam cada vez mais abertos e intensificados, O mercado de carne, o mercado de produtos diversos, então, e além dos sistemas de produção sustentável, Temos hoje a integração da lavoura, pecuária, floresta, tem um avanço tecnológico, onde a pecuária brasileira é uma pecuária sustentável. Eu acho que é importante a gente divulgar isso e reforçar essas políticas. Kleber, e dentro desse ambiente que você está discutindo, alguns temas acabam vindo à tona para os profissionais da agronomia. Eu estava lendo a respeito do evento de vocês, aí em Florianópolis, e o congresso ele aborda temas interessantes, como, por exemplo, as gerações de agrônomos, como que elas têm atuado entre elas mesmas, como é que as trocas de informações têm ocorrido. Eu percebo aqui no canal do Boi que os agrônomos estão muito mais ligados também ao mercado, para onde que vão o produto final no qual ele está envolvido nessa atividade, e a mulher agrônoma também, que tem ganhado cada vez mais força, e tomado seu lugar ali de direito em todas as profissões. Na agronomia não é diferente. Como é que se avalia esse momento do setor, da profissão? Então, Fabiano, a categoria agronômica está envolvida nos grandes processos do avanço agropecuário do país, É uma categoria regulamentada pelo Decreto 23.196 de 33, e dali para frente a gente trabalhou com várias inovações, O Brasil deixou de ser um país importador para um grande exportador, além de abastecer o mercado interno. Hoje somos 116.043 engenheiros e engenheiras agrônomos. Temos cerca de 450 cursos, em média, de agronomia. E estamos discutindo, sim, as grandes questões. Então, essa questão geracional foi bem interessante. Por exemplo, agora há pouco, tivemos a palestra do ex-ministro, para nós sempre ministro também, Alisson Paulinelli,
ao tempo que também estamos proporcionando espaço para os colegas recém-formados, né? Então, porque tudo isso produz, sim, uma grande base de conhecimento. A questão da equidade de gênero também, para nós, também é um fator fundamental, né? Para que as engenheiras agrônomas também tenham respeitado seu espaço, né? Até porque são profissionais altamente capacitadas como os engenheiros agrônomos. Mas foi muito bacana essa questão da juventude, e o nosso congresso sim procura discutir as perspectivas dos jovens profissionais, que são profissionais altamente qualificados, numa agricultura pujante, uma agricultura que tende muito a crescer, né? A produção animal, produção vegetal, e a categoria agronômica está aí à disposição para reforçar ainda mais as políticas agrícolas do país. Tá certo, Kleber Santos, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Agradeço a você, em nome aí de todos os engenheiros agrônomos do país, o trabalho prestado para o desenvolvimento de toda a nação, inclusive em aspectos econômicos. Uma boa tarde e seja sempre bem-vindo por aqui. Muito boa tarde, Fabiano. Agradeço pelo espaço privilegiado aqui no Canal do Boi. E na pecuária, os engenheiros agrônomos estão sempre bem atuantes e à disposição. Muito obrigado. Tá certo? Conversamos com Kleber Santos, presidente da Confederação dos Engenheiros Agrônomos aqui do país. E agora o assunto por aqui é a previsão do tempo. E eu converso agora com Renata Ferreira, que nos traz os destaques e vai falar que vai chover forte, por exemplo, no estado do Espírito Santo. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. As áreas de estabilidades que estão atuando sobre a região sudeste do país agora vão ser reforçadas pela formação de um sistema de baixa pressão atmosférica na costa do Espírito Santo. Por esse motivo, Fabiano, o alerta de chuva forte e volumosa persiste hoje com potencial para transtornos em todo o estado capixaba, também no centro-sul e leste de Minas Gerais, Rio de Janeiro e leste de São Paulo. Também tem chuva forte a qualquer momento, mas com períodos de sol no Distrito Federal, Amazonas, Roraima e no Acre. Agora, o ar fica mais seco e não chove no interior de São Paulo, na capital de Mato Grosso, Cuiabá, também em Mato Grosso do Sul e na maior parte das áreas da região sul. Em Curitiba e Florianópolis ocorrem chuviscos ao longo do dia. No Nordeste brasileiro, o tempo continua firme no interior da região, mas chove ao longo do dia na costa, oeste e sul aí da Bahia, Maranhão e Piauí. Nas demais áreas, pancadas podem ser vistas a partir da tarde de forma isolada. A tendência, Fabiano, é que a semana continue com tempo muito estável em áreas do sudeste, mas a nebulosidade se dissipa aos poucos em áreas do sul e centro-oeste do país. De maneira mais detalhada, a tendência para o Mato Piba indica aí que amanhã a chuva deve se intensificar nas áreas do sul e centro-oeste da Bahia e no estado do Tocantins, com expectativas para grandes volumes acumulados. Entre Salvador, centro-norte baiano, Piauí e Maranhão, as pancadas também serão fortes amanhã, mas ainda de forma mais isolada. Em todo o Mato Piba, os acumulados de chuva vão variar de 50 a 70 milímetros na maior parte da região, mas em alguns pontos aí da Bahia, principalmente nas áreas do sul e oeste, o volume pode alcançar os 100 milímetros até o domingo. É isso, Fabiano. Daqui a pouco eu volto durante a programação com mais destaques da previsão do tempo. É com você. Obrigado, Renata. Uma boa tarde a você. Ela volta durante a nossa programação. Por aqui eu mostro o mercado futuro do milho aqui no Brasil, que vem em queda nesta quarta-feira. Correções lá na B3. Você acompanha comigo aqui a posição de novembro, negociada a R$ 88,67 a saca de 60 quilos, com queda de 0,78%. Janeiro, R$ 88,91 a saca, recua 0,20%. Março, R$ 89,09 a saca de 60 quilos, queda de 0,32%. Maio, R$ 86,82 a saca, com queda de 0,37%. São os negócios em destaque com o milho no mercado futuro em queda nesta quarta-feira no Brasil.
Milho da Bolsa de Chicago, você acompanha aqui no Agricultura BR, em alta, posição de dezembro vindo a $5,35 o bushel, alta de 0,90%. Março, $5,43 o bushel, alta de 0,74%. Maio, $5,46 mais 6, elevação de 0,64%. Julho, $5,46 mais 6 o bushel, com alta de 0,60%. São os negócios com milho na Bolsa Norte-Americana de Chicago, em alta nesta quarta-feira. A Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre cana-de-açúcar e também o mercado do café. Aproveite para entrar em contato conosco. Você entra em contato através do nosso WhatsApp no 67 99173 3737. Eu volto já. Nesta terça-feira, o Agricultura BR destacava os números da Única para a moagem de cana-de-açúcar, com recuo de 11% na última quinzena do mês de setembro. O repórter Gustavo D'Angelo nos traz agora os detalhes do levantamento. A quantidade de cana-de-açúcar processada pelas unidades produtoras dos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Minas Gerais foi de 35.800.000 toneladas na segunda metade de setembro. Apesar do volume elevado, houve uma queda de 11% sobre o total moído na mesma quinzena da safra do ano passado, que passou de 40 milhões de toneladas. O estado de São Paulo registrou moagem de 20 milhões de toneladas, com queda de 13%. Nos demais estados da região Centro-Sul, a quantidade processada na última quinzena de setembro somou 15 milhões de toneladas, com uma queda superior a 9%. Desde maio até 1º de outubro, a moagem acumula queda de 7% no país, com 467 milhões de toneladas. No mesmo período do ano passado, esse valor era de 501 milhões de toneladas. O Brasil tem atualmente 225 empresas em produção de etanol e açúcar. 36 usinas já encerraram a moagem e outras 50 devem concluir a produção até a primeira quinzena de setembro. Entidades que reúnem as destilarias estimam que a queda geral na produção brasileira seja de 24% neste ano. As principais causas seriam as chuvas do início do ano, que impediram o desenvolvimento dos canaviais, e a estiagem prolongada durante o inverno, que comprometeu a produtividade. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. O assunto agora é café no Agricultura BR. Os parâmetros do mercado seguem os mesmos. Nós temos acompanhado diariamente, independente de chuva, de alguma florada que dizem que pode melhorar. Mas a verdade é que a disposição de café no mundo é muito menor por conta do que ocorreu no clima no Brasil neste ano de 2021. Isso influencia também a quantidade de café que tem sido embarcada. É por isso que nós vamos conversar agora com Walter Pulga Júnior, ao vivo. Ele está nos estúdios do Canal do Boi em São Paulo, na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Você lembrou muito bem, essas precipitações em algumas regiões cafeeiras do Brasil não revertem o quadro ruim na produção brasileira, inclusive para a próxima safra. Aliás, os técnicos do CEPEA, do Centro de Economia Avançada, do Centro de Estudos em Economia Aplicada lá da Exalc, já apontavam isso. Agora, o mercado monitora também, Fabiano, as dificuldades logísticas de exportação do Brasil. De maio para cá, o Brasil já deixou de embarcar 3,5 milhões de sacas de café, segundo a estimativa do Secafé, do Conselho de Exportadores de Café. Ou seja, temos também uma dificuldade para escoar o café que ainda temos aqui e que precisa sair do Brasil para atender à demanda internacional. Agora, o que acontece com os preços? Daqui a pouco você vai mostrar, e os preços do café já retomaram alta lá na Bolsa de Nova York, depois de uma queda recente. Ontem já vieram em alta e hoje em alta também, acima de $2,05 por libra-peso. Agora, eu gostaria de lembrar que aqui na BBM, as cotações do café também mostram valores acima de R$ 1.155 a saca na região de Maringá. Também temos na região de Varginha R$ 1.180 a saca. Os corretores da BBM já reportavam ontem no final do dia valores com perspectiva de leve baixa, mas mantendo cotações próximas aí a R$ 1.200 a saca. E o que acontece no mercado futuro brasileiro? Bom, considerando aí o que ocorre
aqui no Brasil, tendo como referência os negócios no mercado futuro de café na B3, café para dezembro sobe agora 0,18% a 246 dólares e 55 centes a saca. O café para março do ano que vem sobe mais, sobe quase 0,5%, passa de 250 dólares a saca, e o café para maio vai a 250 dólares e 30 centes a saca, tem alta agora no mercado futuro brasileiro de 1,40%. Ou seja, já está consolidado que essas precipitações atenuam em parte as perdas da cafeicultura brasileira nas principais regiões produtoras, mas não resolvem não só o que perdemos agora, como também não resolvem a safra do ano que vem. É com você. Está certo, Pulga, obrigado pela participação. Ele volta já daqui a pouco na próxima edição do Agricultura BR, às 16 horas. Um grande abraço. Olha, o Pulga já adiantava, né? Nós temos alta para os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. Você acompanha comigo agora o painel ao vivo que vai subindo. Nós temos aqui dezembro negociado agora 2 dólares 5 centes mais 20 a libra peso. Março 2 dólares 7 centes mais 95 por libra peso. Maio chega agora a 2 dólares 9 centes a libra peso cravados, enquanto que julho vem para 2 dólares 9 centes mais 45 por libra peso. São os negócios que destacam agora com café arábica na Bolsa de Nova York. Agora destacamos o café robusta negociado na plataforma Life na Bolsa de Londres, em tonelada e dólares. Nós temos hoje, depois de 2 dias de queda, bolsa trazendo em alta robusta. Hoje, novembro, vem para 2.111 dólares a tonelada na posição, com alta de 0,28%. Janeiro sobe 0,37% a 2.128 dólares a tonelada. Março, 2.090 dólares a tonelada, com alta de 0,57%. E maio, 2.056 dólares a tonelada, com elevação de 0,39%. Nós vamos para o nosso último intervalo comercial. Daqui a pouco, as informações finais desta edição. Você vai ver agora como que uma empresa de pesquisa tem desenvolvido uma nova variedade de arroz e que tem dado muito resultado lá no estado do Mato Grosso. É o que nós vamos acompanhar na reportagem de Valdir Pacheco. A plantação de arroz de sequeiro, chamado também de terras altas, tem aumentado substancialmente nos últimos tempos no Brasil. Esse salto recente está alinhado ao desenvolvimento tecnológico, que propicia a criação de novas cultivares, que além de boa qualidade, também passa a apresentar excelentes resultados de produtividade, chegando de 6 a 7 mil quilos por hectare. Cenário que antes estava bem distante para a realidade do produtor. Estamos numa lavoura de arroz da Agronorte Pesquisas e Sementes, a cultivar ANA 8001, um material que está em escala de lançamento, um material aí que apresenta um alto teto produtivo, atingindo aí acima de 7 mil quilos por hectare. Essa área aqui, a cultivar, foi implantada no pivô. O material teve o plantio no dia 9 de julho, hoje está aí com 100 dias. E a previsão da colheita são para daqui 10 dias. O material aí que vai fechar um ciclo aí com 110 a 111 dias. O material com excelente teto produtivo, material que a indústria vai aprovar, material longo e fino. Hoje existem variedades com características de não acamamento que podem ser utilizadas em áreas irrigadas de todo o país. E é uma opção de safrinha em Mato Grosso, pensando em rotação de culturas para dar sustentabilidade financeira ao produtor rural. E no campo, pessoal, o material que apresenta uma tolerância, uma resistência ao acamamento, material com excelente sanidade, porte baixo e a facilidade da colheita mecânica muito boa. Ele apresenta o grão liso, que facilita tanto a colheita quanto o beneficiamento. E o interessante dessa cultivar é o ponto de colheita. O produtor não conseguindo entrar na lavoura no ponto de colheita aí acima de 20%, mesmo ele caindo aí para 18%, aí uma semana após do ponto ideal, o material mantém a qualidade aí de renda de inteiros e a rentabilidade aí para a indústria. Essa é uma cultivar, o ANA 8001, material aí tolerante às principais doenças da cultura do arroz, mas a empresa sempre recomenda aí o produtor está fazendo o manejo preventivo e curativo aí de eventuais doenças aí que podem estar
se proliferando na lavoura. Essa lavoura aqui é uma área de pivô, foi feita a dessecação. Após o plantio nós utilizamos herbicidas pré-emergentes e também pós-emergentes. Nós estamos com uma lavoura limpa, não teve mato competição, garantindo aí alta produtividade e qualidade aí na colheita. A pesquisa e o melhoramento genético evoluiu muito na cultura do arroz nos últimos anos em Mato Grosso. Era tudo que uma dona de casa queria, um arroz que fosse bom de panela e que ficasse soltinho no prato. O ANA 8001 é uma cultivar de arroz aí aprovado pela indústria e principalmente pela dona de casa. A dona de casa vai gostar do material pela sua soltabilidade, o material longo e fino, fica soltinho na panela pós-cozimento, rápido cozimento, o material aí que a dona de casa aprova. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. Tá aí a alternativa aí para a segunda safra mato-grossense. Você acompanha comigo agora as informações da soja em Chicago. Nós temos aqui soja subindo forte nesta quarta-feira. Novembro vem com $12,43 mais 6 o bushel, alta de 1,28%. Janeiro, $12,53 o bushel, alta de 1,29%. Março, $12,62 mais 4 o bushel, alta de 1,34%. E maio, $12,70 mais 4 o bushel, alta de 1,26%. Você acompanha comigo agora como é que vem a moeda norte-americana, o dólar. Hoje o dólar vinha com queda, essa queda para o dólar continua, vem a R$ 5,55, com queda de 0,79%. Com essas informações, eu encerro essa edição do Agricultura BR e volto logo mais na terceira edição, às 16 horas. Desejo a todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais.